mas parece que o furacão me alcançou. Boa noite, gente. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Hoje esse louvor é lindo, presta atenção. Desta vez não consigo tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, eu já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me tocar. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Eita, Jesus da glória. Gente, que louvor, viu? Meditem nesse louvor abençoado. Gente, abençoado. Vamos lá? Olha eu mais uma vez aqui para passar uma passagem abençoada de reflexão para vocês estarem refletindo para a glória de Deus. Estou aqui mais uma vez com a minha Bíblia no canal, como todos já sabem. É necessário ter a Bíblia Sagrada para que vocês venham acompanhar. Amém, amados? Então, toda vez que vocês forem assistir o meu vídeo aqui no canal, por favor, para a glória de Deus, peguem suas Bíblias, tá certo? Vamos lá, sem muitas delongas. O livro é de Lucas, o capítulo é 5, do versos do 1 ao 11. Amém? Se puder ler todos os capítulos do livro de Lucas, é uma bênção, tá certo? Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Glórias a Deus. Gente, essa passagem é linda da Bíblia, mais uma linda. Amém? Então aqui, ó, deixa eu resumir aqui, né, para que vocês venham entender. Aqui nessa passagem bíblica, se vocês forem ver o contexto para chegar nesse capítulo, vocês verificarem o capítulo 3 e o 4. No 3 aqui, Jesus ele foi batizado nas águas por João Batista. Logo adiante, Jesus sofreu uma tentação no deserto, né? Que fala todo do capítulo 4. E do 5 vai falar isso aqui, sobre essa passagem maravilhosa, que é a passagem bíblica que informa que é a pesca maravilhosa, né? Foi uma pesca maravilhosa e também o chamado de Pedro, Simão Pedro. Então, amados, o que é que eu quero que vocês entendam com essa passagem bíblica? Nesse momento aqui, nessa época aqui, tinha pessoas ali que se regozijavam muito em ouvir as pregações de Jesus. Então, toda vez onde Jesus chegava, nessa época, as pessoas ficavam um comentando com os outros: Jesus vai estar aqui, Jesus vai passar por aqui, Jesus vai passar a palavra aqui. Enfim, as pessoas se regozijavam com a palavra do Senhor. Que lindo! Então, onde Jesus se encontrava aqui,
sempre existia um tumulto de gente, aglomeração, de pessoas que queriam receber aquele pão vivo, aquela bênção, né? Então, existia aquela aglomeração, as pessoas queriam ver, porque já sabiam da fama de Jesus, né? Porque Jesus, nessa época, que tinha uma fama, ele era muito conhecido, alguns falavam as coisas, outros falavam outra, como até hoje. Então, as pessoas que conheciam aqui verdadeiramente Jesus, elas ficavam regozijadas. Imagine, meu Deus, eu fico assim imaginando as pessoas. Jesus vai passar por aqui, Jesus vai vir aqui. Então, existia aquela emoção, né? Tinha os do contras, como até hoje. Existe. Mas a gente não pode julgar ninguém. Deus é que sabe, Deus é que trata dos corações das pessoas. Amém? Então, nessa época aqui era uma bênção. E aí, o que foi aconteceu? Depois que ele foi batizado, que ele passou pelo batismo, ele teve a tentação no deserto e chegou aqui nessa pesca maravilhosa, existiu essa situação, como eu disse a vocês, das aglomerações. E aí, o que foi que ocorreu aqui? Simão Pedro, ele tinha voltado de uma pesca, né? Porque ele era pescador. Então, ele foi para o mar. E quando chegou lá no mar, ele lançou as redes e ficou praticamente a noite toda sem pegar nenhum peixe. Pense aí. Então, isso aqui é uma decepção para o pescador, né? Claro que eu deduzo que a maioria dos pescadores que pescam peixes, né, que vivem, tem o seu ganha-pão da pescaria, eles devem ter dentro de casa como é que se diz? Um abastecimento, né, de peixes armazenados. Mas sempre quer estar no mar, pescando, enfim, o procedimento é deles lá. Então, nesse momento aqui, eu creio que Pedro ele veio arrasado do mar, porque ele não pegou nada. Imagine, gente, ficar um tempão no mar e nada. E levar o barco, as redes, porque tem uns procedimentos, né? Das redes, de jogar as redes, tem vários procedimentos. E aí aqui ele se decepcionou, não trouxe nada. Só que Jesus apareceu, né? Para pregar a palavra dele aqui nesse local, que a Bíblia informa, né? Genezaré. E o que foi que aconteceu? Depois que Jesus, ele passou a palavra dele, ele escolheu tinha 2 barcos para Jesus, tinha vários barcos. Mas aqui a Bíblia informa que o quê? E viu 2 barcos junto à praia. Jesus ele viu 2 barcos, né? E escolheu um barco. O que será que se passou pela cabeça de Jesus para escolher o barco de Pedro? Olha como é a obra do destino, né? Tinha que ser o barco de Pedro. Aí, recalculando aqui na mente, às vezes a gente fica assim pensando, por que Jesus abençoa mais a algumas pessoas e a outras não? Tem pessoas que, essas bênçãos aqui que eu estou me falando, que eu quero que vocês entendam, são bênçãos materiais, né? Muitas vezes, às vezes você acha assim, por que será que Deus dá tanto a essa pessoa, em matéria que eu me refiro, e a outras não? A gente não vai entender, amados. É uma pergunta que vai ficar na nossa mente e a gente não vai entender. Eu creio que é a graça do Senhor. Deus viu graça naquela pessoa e quis abençoar, né? Aí muitas pessoas julgam, dizendo, que são obedientes. Eu creio também que são pessoas obedientes, que Deus abençoa também. E assim, eu não sei qual foi o procedimento de Jesus, escolheu de Pedro, mas foi o de Pedro que foi abençoado. Glória a Deus. E aí Deus entrou no barco de Pedro, de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco. Então Jesus ele pediu que Pedro afastasse um pouco o barco da terra, né? E aí pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E voltou a ensinar, porque assim, ele tinha que sair daquela multidão, porque as pessoas ficavam muito pegando, querendo cura, querendo libertação, querendo as coisas. E aí ele precisou se afastar um pouco da multidão. E foi nesse barco de Pedro que ele entrou. E o que foi que ocorreu? Quando acabou de falar, disse a Simão, vai para águas mais profundas, leve o barco para a água mais profunda. Aí Pedro pegou e foi levando o barco. Só que ele pegou e falou a Jesus, Jesus, mas eu fui a noite toda, lancei minha rede, e aí eu não peguei
Estava decepcionado, né? Não peguei nenhum peixe. Mas sobre as tuas palavras eu lançarei as redes. Glórias a Deus. Então, ó a fé de Pedro. Sobre as palavras do Senhor, a Bíblia informa que ele lançou novamente as redes e foi para o lugar exato que Jesus mandou ele lançar as redes. E foi aí, gente, conclusão da história, que Pedro pegou vários peixes. Gente, não foi peixinho pequeno, nem peixinho médio, não. Foi peixes grandes. Peixes grandes, gente. Ó, que glórias a Deus. E aí, gente, o que é que eu quero que vocês entendam? Que se Jesus não estiver no meu e no seu barco, não há milagre. Não há cura, não há libertação. Gente, Jesus tem que estar no nosso barco, amém? Então, gente, se ele não tiver, não vai haver isso. É o Senhor que dá força. É o Senhor que dá cura. É Jesus que traz o milagre. Jesus, ele tem que estar nos nossos projetos das nossas vidas. Jesus tem que estar no controle de tudo de nossas vidas. Vocês têm que elevar a ele, a clamar por ele, porque a palavra do Senhor diz também aqui, ó, em João 15:5, que sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, a gente não consegue fazer nada. A gente pensa lá na frente que vai conseguir, mas não consegue não, gente. A gente tem que chamar por Deus, a gente tem que chamar por Jesus para entrar no nosso barco, amém? Então, gente, Jesus tem que estar no barco. Jesus tem que estar no barco, porque se ele não estiver, como eu estou dizendo aqui para vocês, não vai haver nada. Não vai haver o milagre, não vai haver a cura, não vai haver libertação, não vai haver nada. Jesus tem que estar nos nossos projetos, Jesus tem que estar na nossa família, Jesus tem que estar na nossa casa, Jesus tem que estar no veículo quando a gente pega para dirigir, Jesus tem que estar nos Uber, Jesus tem que estar nos ônibus, Jesus tem que estar em nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, gente. Creiam. Clamem por ele, chamem por ele, porque sem ele a gente não pode fazer nada. Amém, amados? Então receba essa palavra em nome de Jesus e coloque na tábua do seu coração. Toda vez que você se sentir que seus projetos não vão para frente, que a sua vida não vai para frente, que você é um nada, às vezes a gente se sente assim, eu não sou nada. Parem de pensar dessa forma e chamem e clamem por Jesus, porque só ele cura, só ele salva, só ele liberta, só ele transforma nossas vidas, gente. Independente se a gente tiver abundância de vários peixes. Aqui Pedro teve fé. Ele ficou triste, ele ficou decepcionado, porque toda vez ele ia lá no mar e ele trazia os peixes, né? Com seu ganha-pão, para sustentar sua família. E ele chegou decepcionado uma noite anterior, aqui nesse momento. E aí ele perdeu, ele ficou desanimado. E aí Jesus, como é que a gente vai entender, gente, que Jesus iria escolher o barco de Pedro para abençoar Pedro com tantos peixes e peixes grandes, peixes enormes? A Bíblia relata, amados. Amém? Então vamos buscar mais a Jesus no momento de tristeza, no momento da felicidade. É Jesus. Em qualquer momento de nossas vidas, é Jesus. Coloquem isso na sua cabeça. Que sem ele, nem eu, nem você podemos fazer nada. Um beijão, fiquem na paz do Senhor e até as próximas, se Deus permitir, em nome de Jesus. Tchau! Parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora.